Bom dia. Você já mandou e-mail pra gente alguma vez? Então, que tal entrar aí no tvcn.saopaulo@cançãonova.com, tudo sem acento e sem cedilha. E nós estamos aqui recebendo o Dr. Roque Savioli, fazendo alguns programas com a temática justamente das doenças cardiovasculares, e o pessoal tem perguntado: Dr. Roque, se eu tiver numa emergência com um paciente ou com uma pessoa que está tendo um infarto, um ataque cardíaco, o que eu faço com ela? Como que eu devo proceder? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 8 a cada 10 internações são por problemas de urgência, tá? Tem como evitar, prevenir, mas principalmente como agir se eu estou tendo meu marido ou meu filho que de repente estão tendo algum problema? Primeiro você precisa reconhecer, não é? Isso. O que é o infarto? Ele vai estar queixando de dor no peito, forte, suando frio, pode estar um vômito com náusea, a dor às vezes pode vir para o braço, para o pescoço. E é uma dor muito forte, é como se tivesse um peso forte no peito. O que você tem que fazer nessa hora é levar para o serviço de emergência mais perto da sua casa. Eventualmente você pode pegar, colocar 2 ou 3 aspirinas embaixo da língua, essa aspirina infantil, mas o melhor é levar no pronto-socorro que estiver mais perto. Porque, veja só, existe um tempo para a gente atender essa pessoa. Tá? Até 2 horas entre o início do sintoma até você conseguir fazer um cateterismo e fazer uma angioplastia, você consegue salvar essa massa cardíaca que está sofrendo. Passando disso já fica mais difícil. Lamentavelmente a gente não tem essa disponibilidade assim tão fácil, né? Numa cidade tão grande quanto essa, né? E com a quantidade que tem de pronto-socorro. Mas você tem que levar imediatamente ao pronto-socorro mais próximo que tiver. O pior, o mal é que a grande maioria, ou metade dos pacientes, para dizer a verdade, que tem infarto, elas podem morrer antes de chegar à assistência médica. Elas podem morrer estando dentro de hospital, onde tiver. Porque é uma doença de mortalidade muito grande. Que a gente ouve mais falar: ai, fulano teve um infarto, ai, fulano fez uma ponte de safena, ai, fulano fez um cateterismo, teve que pôr um stent. Porque isso são aqueles 40% ou 50%, porque na minha palestra eu sempre colocava assim, que 60 dos 100 que estavam tendo um evento cardiovascular morriam. Agora preciso corrigir, é 50. Não, é mais ou menos isso, né? mais ou menos nesse então, nível. É que a gente só ouve falar dos que sobreviveram, mas pelo menos metade? É que antigamente, veja só, que seja metade ou seja 60%, tanto faz. Existe uma grande parte de pessoas que morrem na hora do infarto. Sim. Aqueles que sobrevivem, hoje a gente conseguiu diminuir muito a mortalidade. Eu me lembro no começo de formado, bem no início da minha carreira, que a mortalidade era maior porque não tinha tanto subsídio, sabe, tanta tecnologia como hoje. Certo. Hoje, que se eu falo, 2 horas para você fazer um atendimento, uma angioplastia e tudo mais, você salva a pessoa. Você reduz a incidência de complicações e tudo mais. Sabe, isso é muito importante. Agora, e se o cara tem uma parada cardíaca na sua frente, o que você vai fazer? Ai, clamar por Nossa Senhora para me ajudar. Tem que rezar, porque existe treinamento para leigo dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia nessa situação. Quem quiser fazer um curso, né? Tem um curso entra no contato da Sociedade Brasileira de Cardiologia, entra pelo site e dá uma olhada, que às vezes, né, E hoje você tem os desfibriladores automáticos, que quase todo lugar tem, né, pendurado no shopping, todo lugar tem. Você pega aquilo, coloca no peito da pessoa, ele reconhece a arritmia, ele já dispara e tudo mais, quer dizer. Hoje a coisa ficou mais tranquila, mais fácil. Certo. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, a mortalidade na fase aguda é muito alta, assim, antes de chegar no hospital. Né? E meu marido está lá em casa, assistindo o jogo de futebol dele, só que o time está perdendo. E ele está muito nervoso e fica muito irritado. Esse tipo de situação pode levar a um problema cardíaco? Claro que sim. Olha aí, gente. Tanto estresse positivo como negativo também, sabe? Na euforia de ganhar. Olha, eu atendi vários anos. Várias vezes, eu atendi no Natal, por exemplo, na alegria do Natal,
a pessoa ter um infarto na mesa e morrer. Credo. Jogo de futebol é muito comum acontecer isso. Né? O time ganhando ou perdendo. Então, a gente nunca, sabe, fala grandes estresses, eu não passo mais. Detalhe, televisão com noticiário complicado também serve para a mesma coisa, também, né? Claro. Eu tive um paciente, a gente conta a história porque depois de 45 anos, 6 anos de formado, tudo acontece. Lembra quando teve o Joelma, o incêndio no Joelma, que a televisão passava as pessoas caindo lá? Eu tinha um paciente que estava assistindo aquilo, teve um infarto e morreu não, morreu. Por emoção, por aquela coisa. Assim como deve ter tido também a mesma coisa quando atacaram as Torres Gêmeas. Bom, para você ter uma ideia, naquela época, em 2001, a incidência de infarto em Manhattan, na região de Manhattan, aumentou em 20%. Nossa. São os dados, assim como né? vários desses transtornos, sabe, o terremoto do Japão, tem todos nessas situações mais complicadas, aumenta a incidência de infarto na região. A gente precisava ver aqui agora, depois da pandemia, o que aconteceu, né? Porque, inclusive, tem um detalhe importante que o Dr. Roque gosta de falar, é que muita gente com preocupação de sair de casa acabou morrendo em casa por falta de atenção. Da sua doença primária, da sua doença. Quantos e quantos? Primeiro, que pelo isolamento social, tá? De ficar em casa, depressão que vem, né? Ansiedade, depressão, estresse, alimentação errada, né? Que a pessoa fica comendo delivery também, tá? E sedentarismo que ficou lá. E não tomou sol, então sem vitamina D. Isso. Gente. E depois começa a ter sintoma, tem medo de procurar o médico e morreu em casa. Morre mesmo. Então, é se proteger, mas não deixar de ir ao seu médico, de fazer suas consultas habituais, isso é importante, né? Sim, porque, veja só, no começo da pandemia, ninguém conhecia direito as coisas, né? Hoje a gente está um pouco mais conhecedor da transmissão do vírus. Então, o importante é você ter cuidado com você mesmo, não sabe lavar a mão, passar álcool, andar com a máscara, evitar contato, evitar colocar a mão no rosto, que é o mais importante. Importantíssimo, tá? Então isso fica uma dica boa e a tal história em relação ao que fazer. Sempre levar para o pronto-socorro o mais próximo. Isso é ideal. Né? Se está tendo um infarto, você tem que levar a correr. E tem que fazer barulho quando chega no pronto-socorro, né? Avisando infarto, alguma coisa. Geralmente, eu vejo no INCOR, né? INCOR é um pronto-socorro, hospital referência, né? Se o jeito chega no pronto-socorro, quando tem a equipe de emergência, já vai atendendo rapidinho. Tá. É porque a pessoa já chega... Sabe, você olhando a pessoa com infarto, você conhece, você sabe. A experiência de tanto tempo de porta de pronto-socorro, você olhando você percebe que aquela palidez, sabe, é uma palidez assim marmórea, sabe, aquele negócio. E o cara chega com a dor no peito assim, você já vê que é infarto. Tá. Bom, mais alguma dica que sim, a gente deveria dizer que é melhor prevenir do que remediar, né? Sempre, sempre, sempre. A prevenção é o melhor remédio. E olha, a prevenção é tão simples, né? Simples. Hábitos de vida saudável. Eu repito sempre a mesma coisa. Eu acho que Nossa Senhora repetia toda hora, né? Manda rezar o terço, manda fazer isso, fazer aquilo. A gente tem que fazer a mesma coisa para todo mundo, sabe? Porque... Gente, é tão simples, é comer como Deus colocou na natureza, é fazer atividade todos os dias, alguma coisa que movimente o seu organismo, que faça você transpirar um pouco, né, amor? Sim. Gente, e rezar para te deixar com menos estresse, né? Exatamente. Porque o estresse hoje se mostra sendo um grande fator de risco, né? E se você tem um antecedente familiar, é mais um motivo para você se preocupar mais. Exato. Né? Não esperar que a coisa aconteça e, olha, nunca espere que é uma doença que dá só no vizinho. Tá? Isso que é importante. Você tem que saber que a coisa pode acontecer com você. Exato. Então, gente, programa Mais Saúde, sempre deixando dicas concretas para você poder melhorar o estilo de vida seu em primeiro lugar, né? E da sua família, tá? E mulheres, vamos cuidar dos maridos, porque pessoalzinho difícil pra gente levar no médico, né? Não é fácil, mas a gente consegue. Querido, muito obrigada. Obrigado a você. Um beijo grande e até a próxima Mais Saúde.